Meus irmãos, vamos trazer o estudo nessa manhã, ali no livro de Hebreus. Há um tempo atrás, no dia 10 de julho, foi a última vez que a gente falou sobre Hebreus, concluímos o capítulo 12, nesse pequeno estudo entre o capítulo 12 e 13, são os dois últimos capítulos de Hebreus. Hoje, pela manhã, estudaremos em Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 ao 6, e, posteriormente, na noite, traremos um sermão, assim permitindo Deus, na continuação, que vai ser em Hebreus, capítulo 13, do 7 ao 17. Então, peço que os irmãos abram em Hebreus, capítulo 13, e leremos do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a inerrante e infalível palavra do Senhor. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Curvemos nossas cabeças e oremos. Amado Deus, grandioso Pai, gracioso Pai, amoroso Pai, aqui estamos, ó Deus, conduzidos por Ti, ó Pai, assim cremos, para trazer um estudo à Tua igreja. Ó Pai, desde já, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos esvazie, me esvazie de mim mesmo, ó Pai, que me enche, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, para que o que for aqui, ó Deus, estudado não venha da minha vãs filosofias, da minha mente que é corrompida, ó Deus, mas que minha mente seja enchida, ó Deus, com o conhecimento que vem do Teu Santo Espírito. E que não venha falar eu, ó Pai, mas que o Senhor venha falar, ó Deus. Ó Pai, que essa palavra que encontre mais uma vez guarida neste coração, como também guarida no coração, ó Deus, dos nossos irmãos que estão aqui, ó Deus, para estudar. Também, ó Deus, daqueles que vêm ouvir em outros momentos pela internet, ó Deus, que a Tua palavra encontre espaço no coração deles. Toma também o nosso pastor, a igreja em Petrolândia, ó Deus, que o Senhor esteja ali também o conduzindo, ó Pai. Para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus. Mas que o Teu nome, ó Deus, como falei, seja sempre e sempre glorificado. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu falei, vimos no último estudo, em Hebreus 12, que foi no dia 10 de julho, o autor exortando aqueles primeiros destinatários a manterem a fidelidade com Cristo, não olhando para os rudimentos da antiga aliança, mas olhando para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Enquanto naquele tempo os cristãos não se protegerem para não serem perseguidos nem discriminados, se misturavam com os judeus. A gente viu naqueles estudos que nos primeiros cristãos eles maciçamente vinham dos judeus, né? E os judeus ele tinha uma proteção, ele era parcialmente protegido pelo Estado, pelos romanos. E os cristãos eram perseguidos. Só que muitas das vezes o romano ele não conseguia distinguir quem era quem. O que acontecia? Muitos cristãos acabavam para se proteger, para não ser perseguido, para não ser maltratado, tanto pelos próprios judeus,
quanto pelo império, eles misturavam muitas vezes com os judeus para sobreviver, para ter uma vida mais tranquila. Interessante, irmãos, que isso não morreu ali. Essa característica de tentar se misturar para sobreviver, para não sofrer nenhum tipo de ataque, ela acontece nos dias de hoje. Hoje, os cristãos, eles se misturam com o mundo. Hoje, muitos cristãos, e aí, claro, aqueles cristãos que é a igreja de Cristo verdadeiramente, que está espalhado, que nós ainda não conseguimos identificá-lo claramente, eles não se misturarão e não se misturam, porque Deus é o cabeça dessa igreja. Mas aqueles cristãos, e aí eu falo também os cristãos nominais, eles se misturam com o mundo. Hoje a gente vê, antigamente, há um tempo atrás, existia o cantor gospel, e que a gente tecia várias críticas às músicas, ainda tecendo, porque são músicas muitas vezes antropocêntricas, músicas que não glorificam a Deus. Só que hoje a gente vê cantores que dizem que são evangélicos, que dizem que são cristãos, e cantam as músicas, as ofensas claras a Deus e a palavra de Deus. Estão no carnaval, estão cantando no carnaval e dizem, não, isso aqui é meu trabalho, Deus sabe, Deus está abençoando. Estão lá cantando músicas obscenas e falam, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Você não consegue distinguir de fato quem é cristão verdadeiramente de quem é o mundo. Por quê? Muitos deles estão semelhantes ao mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ou seja, é feliz, é muito mais que feliz, é uma verdadeira felicidade se somos perseguidos por causa de Cristo. Só que assim como no período desta carta, hoje muitos que se dizem cristãos fogem da perseguição, fogem da acusação, fogem de ser olhado com outros olhos. Por quê? Porque tem a intenção de serem preservados, a sua vida carnal, a sua vida física. E aí, meus irmãos, nós, quando olhamos a Bíblia e olhamos a história da igreja, nós observamos que a igreja sempre foi perseguida e sempre foi sacudida. Nos nossos dias, há algo muito errado. Estamos como os destinatários da carta. Estamos aceitando uma nova condição de ser crente, para que não sejamos marginalizados na religião. Nós vemos muitas igrejas lotadas. E não há nenhum pecado em ter uma igreja lotada, meus irmãos. O pecado é se a igreja for lotada de gente vazia da palavra de Deus. Nós estamos, e aí eu estou, claro, falando nós aqueles que se dizem evangélicos, todos, né? Então a gente, como ali nos Hebreus, ele está falando para todos os que se diziam cristãos, tanto os verdadeiros como aqueles que se diziam cristãos, mas por se submeterem, por terem medo do que poderia vir, não demonstrava essa fé tanto em Cristo. Aqui estamos dizendo para todos, nós estamos nos contaminando para sermos aceitos. Um processo cada vez mais degradante. Né? Se a gente for analisar a igreja do século XXI com a igreja do século XVII, com a igreja do século XVI, está cada vez mais degenerada, está cada vez mais corrompida. Tanto que muitos locais aonde a gente traz a Europa, né? A Europa onde a palavra de Deus inicialmente, né, ali com a reforma protestante, ela explodiu de forma extraordinária. Hoje, muitas igrejas que eram, né, o pastor até falou isso recentemente, lotadas, né, da verdadeira palavra de Deus. Hoje, aquelas que ainda existem estão praticamente vazias, se não viraram boates.
né, e outras coisas mais. E o autor dos Hebreus continua exortando, mas agora na prática. O capítulo 3 ele vai exortar na prática, não somente teologicamente, não somente na teologia. No capítulo 12, o autor foca em parte, e ele vai analisar de forma teológica as coisas, mas em parte ele usa a primeira tábua dos 10 mandamentos. Se a gente for analisar, observar, o capítulo 12 ele vai estar falando do relacionamento com Deus. Já no capítulo 13, que a gente vai falar agora, ele foca na segunda tábua, no relacionamento com as pessoas. Então, é este a diferença. Claro, vai ter aspectos da primeira tábua, mas a gente vai ver que o cuidado é com a segunda tábua. E com essa introdução, o tema do nosso estudo é imitando a Cristo. Amém? Voltamos aqui à palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Como falado, meus irmãos, na introdução, os cristãos, primeiro destinatário, para serem aceitos e aí leia-se, não serem perseguidos nem maltratados, voltavam aos rudimentos judaicos. Porém, aqueles que seguiam verdadeiramente a Cristo eram perseguidos por todos os lados. Aqueles, meus irmãos, aqueles primeiros destinatários, eles eram perseguidos pelos ímpios, aí entenda-se, os pagãos, originalmente falando, eles eram perseguidos pelos judeus e eles eram perseguidos pelos cristãos que procuravam proteção judaica. Era uma tríplice perseguição. Eram os ímpios, conhecidos também como pagãos, eram os judeus, e eram aqueles cristãos que se submetiam à tradição judaica, também perseguiam os verdadeiros cristãos, aqueles que falavam, não, eu não vou seguir aos ensinos da antiga aliança, porque elas já não servem, elas já foram mortas. E aí, meus irmãos, quem deveria amparar esses cristãos que são fiéis à palavra de Deus? Quem é que iria ampará-los? A própria igreja. Os irmãos, aqueles mesmos irmãos que eram perseguidos, eles que tinham que se protegerem, um cuidar do outro. E aí o que chama de amor fraternal, mas não é somente o amor fraternal, é um constante amor fraternal, constante, permanente amor fraternal. Observa-se que o autor fala em constante, como dito, e amor fraternal, de constante, entende-se algo contínuo, permanente, incessante, inalterável, invariável. Ele permanece, independente da situação. E de amor fraternal, o autor enfatiza que não é um amor comum, mas é um amor entre irmãos, amor filhos. Aquele sentimento que temos pelo nosso irmão de carne deve ser o mesmo sentimento que nós devemos ter com o nosso irmão espiritual. Eu ouso dizer, tem que ser maior do que o nosso sentimento com o nosso irmão de carne, se esse irmão de carne for um ímpio. Se esse nosso irmão de carne ele não professar Cristo, o nosso irmão espiritual, nós devemos ter um amor ainda maior por ele. Porque o laço que une é o Espírito Santo. Esse amor fraternal é estimulado em outros textos do Novo Testamento. Como nós vemos, e aí eu peço ao irmão João, por favor, que abra em Romanos, capítulo 12, versículo 10, irmão Abraão, em 1 Pedro 1, 22. A igreja de Filadélfia expressa esse amor. Se a gente for ver em Hebreus 7, Apocalipse 3, de 7 a 3, a gente vai ver sobre a igreja da Filadélfia. E ela está expressando esse amor. Observa que, tanto nesses dois versículos, e a Bíblia ela é um entendimento só,
Ele está falando, esse amor fraternal, é o amor fraternal entre irmãos, como foi falado inicialmente. Não é um amor para com o ímpio, não é um amor para com aquele que não crê em Cristo, é um amor nosso. Estimular um amor entre aqueles que são filhos de Deus. A gente vê isso tanto Paulo falando em Romanos, quanto Pedro falando em 1 Pedro. Esses são dois exemplos, mas tem muitos vários outros na palavra de Deus. Suportai-vos uns aos outros. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Observe-se, meus irmãos, que não é uma simples socialização. Muitas igrejas estão se perdendo porque viraram clube social. Mas devemos ser promotores de amor fraternal. Esse amor tem que acontecer quando a pessoa menos merecer. Quando seu irmão, aquele que você sabe que é irmão, você fala, esse irmão, ele não merece. Ele está me abusando, ele está me perturbando, ele está irmão chato. É nesse momento que você deve demonstrar o amor fraternal. Porque quando ele menos merece, é quando ele mais precisa. É por isso que Paulo fala, suportai-vos. Suportai-vos. Às vezes a gente fala, eu não estou suportando, como se fosse um peso. Mas suportai-vos é dar suporte. Quando aquele irmão, ele mais está com problema, ou menos ele merece, né, o seu amor fraternal, aí que você deve amá-lo ainda mais. Por isso que fala, suportai-vos. E assim fala o versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois algum praticando-a, sem o saber, acolhem anjos. Hospitalidade. Deve-se mostrar hospitalidade para com os irmãos da fé, mesmo que não sejam conhecidos. Naquela época não existia pousadas nem hotéis, como a gente vê hoje. Hoje é muito fácil, meus irmãos. Hoje, por mais que o hotel seja meio chifrinho, né, como diz aí, ruinzinho, mas você vai ter lá um leitozinho, um quartozinho privativo, né, um banheiro privativo. Raros são os hotéis que o banheiro é coletivo, muito raro. Mas vai ter o seu banheiro privativo, seu leito. Naquela época não era assim. Naquela época, as estalagens eram ruins, muito ruins e inseguras. O risco de ser roubado, de ser assassinado, não tinha a estrutura que tinha hoje. Isso para qualquer viajante, qualquer pessoa, seja de qualquer etnia, qualquer religião, seja judeu ou não, as estalagens não eram seguras. Agora imagine isso para um cristão que, independente de onde ele estava, ele era perseguido. Se para qualquer um a estalagem não era boa, quem deveria cuidar desses cristãos que estavam em locais que não era sua morada? Aí é que fala, sem saber, acolheram anjos. Anjos, meus irmãos, talvez o autor se referindo a mensageiros. Mensageiros da palavra de Deus. Mas é provável que ele tenha usado como referência Gênesis 18, de 1 a 15, que é quando os anjos vão visitar Abraão, ou Gênesis 19, de 1 a 22, quando dois daqueles mesmos anjos vão visitar Ló, ou Juízes 11, 6, de 11 a 23, quando os anjos visitam a Gideão, ou até mesmo Juízes 13, de 13 a 21, quando visitam os pais de Sansão. A hospitalidade é, além de um lugar para dormir, era para comer e para interagir com os irmãos. O que é isso? É um exemplo de amor fraternal. Às vezes a gente pode estar aqui, chegou um irmão, a gente sabe que é um irmão em Cristo, que está vindo de outra região, de outro estado, de outro país. Claro, hoje as circunstâncias são diferentes. Muitas vezes, por outros motivos, você não tem como hospedar em casa, mas você tem como pagar um hotel para ele, pague um hotel, porque, claro, o hotel de hoje não é o hotel daquela época. Se fosse como aquela época, se nós chegarmos a um momento em que o cristão, fora dos redutos
de uma proteção de uma casa, ele vai ser perseguido. Isso acontece em outros países. Nós traremos ele para casa independente. 1 Pedro 4,9 diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade deve ser recíproca e sem reclamação. A bênção é maior para quem hospeda. Atos, capítulo 20, 35b diz: mas bem-aventurado é dar do que receber. É muito melhor hospedar. A Bíblia fala o seguinte aqui: sem saber acolheram anjos. Só acolhe, e aí, meus irmãos, está. Anjos aqui, como a gente falou, é um mensageiro. Muitas vezes você chega um irmão de uma outra cidade, de um outro local, e você acolhe em sua casa e ele traz uma mensagem para você. Na conversa ali com ele, Deus utiliza ele para trazer uma mensagem para você. Então você está sendo um abençoado, porque é muito melhor dar do que receber. Nós devemos ser hospitaleiros em nossas casas. Em específico, com os irmãos em Cristo. Ou, irmãos aqui, mas se a pessoa for ímpia, eu não posso. Não, você pode. A Bíblia não está dizendo que você não pode com um ímpio. A Bíblia não está dizendo que não é para você ser hospitaleiro com ele, não. Deus manda a chuva para justos e ímpios. Mas a Bíblia está dizendo que para o cristão você deve. Você deve. Você pode até com ímpio. Por que pode com ímpio? Porque você tem que ver quem é aquele ímpio. Muitas vezes aquele ímpio é um ladrão, é um salteador, é um homem violento. Você vai dar guarita para colocar em risco a sua família? Não. Você pode até, a depender da situação, a depender isso com muito critério, né? Olha, vá para o hotel tal. Mas ao cristão, nós devemos hospedá-lo. Nós devemos hospedá-lo se precisar, se for necessário. Mas a igreja também deve ser hospitaleira. Chegou aqui, Deus mandou uma pessoa para aqui, para a nossa igreja. Nós devemos tratar com ela com cuidado. Nós devemos ser hospitaleiros. Claro, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós não vamos abrir mão do Evangelho de Cristo, mas nós devemos ser uma igreja hospitaleira. Isso também é uma característica do amor fraternal. E lembre-se, constante amor fraternal. Não é somente um amor fraternal. O amor fraternal aqui, que é onde ele está falando, não é hoje eu tenho amor fraternal, amanhã não tenho amor fraternal. Que nem bem me quer, mal me quer, né? As pétalas, bem me quer, mal me quer. Não. É amor fraternal, amor fraternal, amor fraternal, amor fraternal. Eu estou estressado, amor fraternal. Eu estou feliz, amor fraternal. Eu estou com raiva, tem que ter amor fraternal. Eu estou ansioso, amor fraternal. Eu estou contente, amor fraternal. Eu estou muito chateado, amor fraternal. Versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofreram maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Em Hebreus, meus irmãos, depois o senhor dê uma olhada, 10:34, o autor elogia os destinatários por seu amor para com os prisioneiros. Eles são elogiados. Não só o amor de cuidar, mas de ser expoliado, ou seja, ter os seus bens perdidos, ou seja, vendidos ou doados àqueles presos, para dar uma melhor condição para eles. Vamos trazer, naquela época, assim como as hospedagens. Imagine, meus irmãos, se as hospedagens eram perigosas, se as hospedagens corriam risco, né? As estalagens corriam risco de você ser assaltado, de você ser morto. Agora imagine na prisão. Imagine na prisão. O prisioneiro, meus irmãos, naquela época, não é que nem hoje. Hoje em dia, o preso hoje está bom demais. Hoje o preso, irmão João, ele tem roupa, tem comida boa, come no mínimo 3 vezes ao dia, aonde um pai de família muitas vezes não come. Muitas vezes um pai de família come uma vez por dia, às vezes nem come. Um homem honesto, trabalhador, mas muitas vezes não tem trabalho, não tem como sustentar a família. Mas o preso, ele está garantido 3 refeições.
E se a refeição ele não gostar, ele faz greve. E alguém vai lá, tem nutricionista numa prisão. Ele come a comida balanceada. Eles têm roupa. Ah, mas a prisão hoje, ela é para 30 pessoas, tem 50. Acontece. Mas não se compara a nada quando se fala daquela época. Então, naquela época, não tinha um Estado, não tinha um poder para cuidar, para regulamentar as prisões. O prisioneiro naquela época ele dependia exclusivamente da família para sobreviver. Eles eram entregues às masmorras, eram largados, não levavam comida, não limpavam, eram largados. Ficava a ver navios. E aí um preso, por causa da fé em Cristo, deveria ser cuidado pelos cristãos, de uma forma como se esse cristão estivesse preso com ele. Não era somente, não, eu vou lá hoje. Não, era o cristão ele tinha que ter esse sentimento de estar preso com aquele que estava preso ali. Por causa de quê? Ele foi preso por quê? Foi preso porque pregou a palavra de Cristo. Foi preso porque naquela época disse não ao judaísmo. Não às sombras. Abraão não, né? Ramon, por favor, leia Mateus, capítulo 35, do versículo 31 ao 40. E depois, a irmã Simone, Mateus 12, do 49 e 50. 25, do 31 ao 40. E depois, a irmã Simone, o Mateus 12, 49 e 50. Olha, a gente vê que o irmão Abraão, irmão Ramon, quando ele termina e diz, né, você foi visitar, né, e cuidou de um desses pequeninos, desses meus irmãos, fizeram a mim. Irmã Simone disse que quem é o irmão de Cristo? Quem são os irmãos de Cristo? Aquele que faz a vontade de Cristo. Então aqui a gente tem um entendimento que não é qualquer pessoa. Quando Jesus fala, quando deste de comer, quando visitaste, não é qualquer visita, não é qualquer pessoa. Até porque nós sabemos, e até teve um arrazoadozinho esse final de semana, não existem os filhos de Deus e os filhos das trevas. Quem fala isso não sou eu, é o próprio Cristo. Cristo chama os fariseus de filhos de Satanás. Está na Bíblia. Então não é qualquer visita a qualquer. Não, vou visitar aleatoriamente. Claro, eu não estou dizendo que você não pode visitar uma pessoa encarcerada que não seja cristã. Não é isso que eu estou falando, não é isso que a Bíblia está falando. Mas aqui nós estamos falando daquele que está sendo preso, daquele que é filho de Deus e por motivos da palavra de Deus, por motivo do evangelho, foi preso. E quando nós visitamos nós estamos visitando o próprio Cristo. Nós estamos cuidando do próprio Cristo, porque ali há um irmão de Cristo. Porque os irmãos de Cristo é aquele que obedecem à palavra de Deus. A gente vê muitas das vezes, né? E não que seja errado. Não estou dizendo que é errado. Igrejas focadas no trabalho prisional, no evangelismo prisional. Deve-se fazer isso. Estou dizendo que não deve. Mas esse versículo está falando, tanto o que Jesus falou, quanto esse que está falando aqui, é visitar aqueles que, por causa do evangelho, e não só visitar, não somente deixar uma palavra, mas é cuidar como se você mesmo, como se nós mesmos estivéssemos presos no lugar dele. Em Hebreus capítulo 10, 32 e 33, o autor pede para lembrarem do sofrimento que passaram por causa de Cristo, de se tornarem coparticipantes, ou seja, participando do sofrimento dos irmãos por causa de Cristo.
De novo, isso é amor fraternal. Constante o amor fraternal. E aí, os irmãos vão falar, mas, irmãos aqui, no Brasil, hoje nós não temos isso. Como é que eu vou visitar, né? Não tem. Se preparem, meus irmãos, se preparem. Tempos sombrios. Isso eu não estou falando, e aí, entenda, não estou falando porque o candidato A ou B ganhou ou perdeu. É tempos sombrios porque a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está falando que nos últimos dias seremos perseguidos. Já estamos sendo perseguidos. Havia um projeto de lei que foi, graças a Deus, por enquanto, ele não foi aprovado, que dizia, olha, se qualquer estabelecimento, e aí qualquer estabelecimento aí entre igreja, porque não está lá discriminando a igreja não, que tiver atitude homofóbica, e aí não diz o que é homofobia, ele deve ser fechado por 3 meses. É preparação. Chegará um momento, e eu digo que esse momento não tardará, é bem possível que nós estejamos presentes, do jeito que as coisas estão aceleradas, em que, por causa do evangelho, seremos presos. Por causa do evangelho, nossos filhos serão tomados de nós. Porque quando na escola estiver pregando, como já está anunciando, né, ensinando que não existe homem nem mulher, que não existe todos, é todos, e que você vai falar, não vou botar isso para meu filho aprender isso não, meu filho vai aprender em casa. Ou quem sabe em uma escola cristã, verdadeiramente cristã. E quando você fazer isso, vem o Estado e fala, olha, você está deixando seu filho sem escola, você está sendo um mau pai. E aí entra com ação para tirar o filho da gente. Meus irmãos, espero que não aconteça. A Bíblia fala que a gente tem que orar por paz, né? Mas sabendo que vai vir guerra. Mas a gente não pode orar por guerra. A gente sabe que isso é de vir, mas nós pedimos a Deus que não aconteça, sabendo que vai acontecer. Mas nós não podemos pedir a Deus que venha essas coisas. Então estejamos preparados para isso. Além disso, meus irmãos, aqui não tem, por enquanto não tem de forma clara, de forma geral, mas em alguns casos já aconteceu de pastor ser preso ou ser indiciado por não concordar com o casamento homossexual. Então, as coisas são aos poucos. Mas fora do Brasil, Coreia do Norte, China, Nicarágua, onde a gente viu recentemente aí noticiar, onde líderes religiosos cristãos, sejam de igreja protestante ou a igreja católica, e aí, independente de ser católico ou não, eles estão, qualquer coisa que se aproxime de Cristo, seja distante ou perto, eles estavam perseguindo, estão prendendo. Eu, como cristão, mesmo não estando lá, aqui meu sentimento tem que ser de dor, de repugnância ao ver isso, ao saber disso, ao saber que tem nossos irmãos, nesse momento, sendo torturados em outros países. Nós sabemos que existe muita fake news, né? Muita mentira, muitas vezes outras coisas, as pessoas colocam dizendo que foi, que é porque é cristão, mas, de fato, existe, somente em países de ditadura comunista, como de países muçulmanos. O país que mais persegue cristão hoje é a Coreia do Norte. E se isso não me angustia, e quando alguém vem defender um Estado desse, se alguém vem defender um Estado onde teu irmão em Cristo está sendo perseguido e isso não lhe traz repulsa, isso não lhe traz raiva, se você não se ofende com isso, se você não confronta isso, que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão nós somos quando sabemos que tem um irmão nosso sendo perseguido por ser cristão em outra parte do mundo, e isso não nos traz raiva, ira, porque não é o cristão que eles estão perseguindo, eles estão perseguindo a Cristo. Então, meus irmãos, mesmo a gente aparentemente ainda não estarmos sendo presos, mas pelo menos não maciçamente
por causa do evangelho, em outros países estão. Em outros locais do mundo está. E devemos, com isso, rogar a Deus. Nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus graça por esse povo, misericórdia. E quando a gente defende indiretamente esses países, essas ditaduras e reinos e essas pessoas que reprimem o povo de Deus, nós estamos defendendo Satanás. Nós estamos defendendo os inimigos de nossa vida, porque se eles estão combatendo o povo de Deus, é porque eles estão sendo instrumentos. Satanás. Versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Meus irmãos, o amor ao próximo flui mais eficazmente do lar, no qual o marido e a esposa trabalham juntos em amor mútuo. Quando um casamento é honrado no lar, a família é fortalecida. Um casamento sadio, um casamento onde há um amor entre ambos, um amor mútuo, a família é fortalecida. Família fortalecida é a igreja fortalecida. Igreja fortalecida é sociedade fortalecida. Daí você vê por que é que o inimigo de nossas almas investe tanto na família, em destruir a família. Porque se você destrói a família, você destrói tudo. O Estado, ele existe por causa da estrutura nuclear do Estado é a família. A estrutura nuclear da igreja é a família. Famílias destruídas são igrejas destruídas. Talvez esse seja um dos motivos que as igrejas de outrora fortes hoje fecharam, porque destruíram famílias, porque relativizaram famílias. E muitas vezes nós, como cristãos, assinamos embaixo essa relativização. Nós concordamos com essa relativização. Porque não, é melhor, socialmente é melhor e tal. Diversificar o que é família, e família está sendo destruída. O casamento é um tesouro que recebemos de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Portanto, o casamento ele deve ser honrado. Os crentes nunca devem depreciar de nenhuma forma a intimidade conjugal casta e apropriada. O casamento é sagrado e a violação dele é pecado. Por ter relacionamentos fora dos laços do matrimônio é pecado. Por que é? Tem um relacionamento, mas por que manchar o meu leito é pecado? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqueles que maculam, aqueles que mancham o casamento, Deus os julgará. Isso não atemoriza a você? Isso não atemoriza a mim? Isso não atemoriza as pessoas? Um conhecido meu, amigo meu de trabalho, ele sempre conversando. Aí quando entra nesse assunto eu falo, quando a traição, você trai a esposa, mas você está ofendendo a Deus. Não, peraí, mas é demais também, né? Não, é o que a palavra diz. Você está ofendendo a Deus. E Deus julgará os impuros e adúlteros. E isso não causa temor. Muitos vão fazer que nem Eliseu. Só vão chorar, e não um choro de arrependimento, mas um choro de remorso, quando já não tiver mais jeito, quando estiver no inferno. Irão chorar e não vai ter jeito. O mundo no qual vivemos considera uma vida sem limites como algo irrelevante. Você pode ter uma vida sem limites. Sexo é diversão para o mundo. Sexo é diversão. Não é considerado pecado o sexo fora do casamento. É prazer. Você tem que, se sua vida está levando a isso, faça. Mas aos olhos de Deus, sexo ilícito é pecado, que merece punição. Merece ser punido. E qual é a punição? Aquele que mancha o leito, não se arrepende, vive nessa vida.
A Bíblia diz que será punido. E qual é a punição? É não herdar o reino de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, 9, 6, de 9 e 10, Efésios 5, versículo 5, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Deus condena e não entrará no reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Não entrará. Obviamente que isso aqui não está falando, meus irmãos. Talvez acontece, nós somos fracos, nós caímos em várias coisas. Mas nós pedimos perdão, Deus dá perdão, nós sofremos a consequência. Mas Deus nos livra. Mas está falando aqui aquele que vive em pecado, aquele que adultera, aquele que mancha o leite e continua a manchar como se nada estivesse acontecendo. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser vigilantes para fugir da aparência do mal. Nós temos que ter atentos para que Deus nos faça fugir, para que Deus nos livre. Mas se esse ou qualquer pecado acontecer, que nós desesperadamente nos arrependemos e busquemos ao Senhor, que Deus vai dar o refrigério no momento certo. Mas muitos cometem, muitos sujam, mancham seu leito, e como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse o que deveria ser feito. Porque a vida é para essas coisas, é prazer. Os cristãos devem dar exemplo de uma vida sexualmente pura. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. O cristão deve estar procurando a santificação. É por isso que o cristão, ele pode cair em pecado? Pode. A gente viu muitos caírem, mas se levantam. Mas não é porque muitos caíram que a gente vai viver procurando, sabe? Não, eu posso. Não, você tem que procurar santificação. Você está limpo? Limpe-se mais. Eu estou limpo já? Não. Limpe-se mais. O sujo, suje-se mais. E não o contrário. Então, meus irmãos, o leito sem mácula também é amor fraternal. É um constante amor fraternal para com seu cônjuge. Se o seu leito é sem mácula, se seu leito é puro, é amor fraternal. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Existe vários tipos de pecado, né? Pecado de muitas coisas. Mas 2 dos pecados que mais destrói famílias. Ramon, sabe qual é? Sim. A família se não trouxer a palavra de Deus, a família é destruída. Mas, de forma assim mais palpável, 2 pecados que mais destrói é o sexo, né? O sexo fora do casamento. E o outro é o dinheiro, a avareza. Eu ouso dizer que mais casamentos são desfeitos, né? Há mais separações, há mais divórcios por causa da questão financeira do que da questão sexual. Muitas mulheres e homens, eles, apesar do adultério ferir, mas se ele tiver uma condição econômica, né, que mantém, ele suporta. Mas quando há o desmantelo, não por causa de uma questão econômica nacional ou mundial, ou uma crise específica, mas porque ele, somente o homem, né, mas a mulher também, é desmantelado, não tem olho, como diz o outro, o olho maior que a barriga, né, que tem mais coisa do que pode, famílias são desfeitas. Infelizmente, eu vi há um tempo uma pesquisa que o número de divórcios entre cristãos é do mesma quantidade que entre ímpios. Talvez seja por isso que igrejas estão sendo fechadas.
Então, esses dois pecados, a avareza, né, que tem a ver com dinheiro, e o sexo impuro, são os pecados que mais destroem as famílias. Talvez por isso que Hebreus destacou esses dois. Talvez por isso. Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Aquele que é avarento tem um Deus que são as riquezas. Ele ama a riqueza, mas não precisa ser necessariamente rico. Pode ser muitas das vezes pobres, avarentos, e muitas vezes são pobres e avarentos. Porque aqui a gente vai ver aí uma teologia falsa, pecaminosa, perigosa, que vai fazer uma leitura social das escrituras, vai dizer, olha, tá vendo? Um avarento. Quer dizer, o cara que tem dinheiro, não, mas muitas vezes existe o pobre, muitas vezes pobre mesmo, miserável, que não tem nada, mas ele quer ter, ele deseja ter essas coisas, ele confia nessas coisas, fala, eu estou assim porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu estaria melhor, eu estaria bem. Ele se apega ao dinheiro. E é por isso que Deus fala, nós ou amaremos a Deus, ou nos dedicaremos a Deus, ou ao dinheiro. Não podemos amar a Deus e a Mamon. Nós não podemos reverenciar os dois, ou porque vamos desprezar um. E normalmente, quem tem os dois, que não tem os dois, mas quem acha que tem os dois, ele vai abandonar Deus, porque ele vai confiar nas riquezas, ele vai confiar no dinheiro que tem, ou que quer ter, ou que imagina ter, ou que sonha ter. O avarento serve a riquezas e não a Deus. O avarento confia nas suas riquezas, não em Deus. Como aconteceu com o jovem rico ali em Mateus 19, 16 a 22. O jovem rico, quando Deus, ele pergunta o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna, e Deus fala, obedeça o mandamento. Ele fala, eu já obedeci todos. Ele diz, muito bem, só lhe falta uma coisa. Só lhe falta uma coisinha só. Pegue seus bens, dê aos pobres e segue-me. Aí o que é que aconteceu com o rico? Ele entristeceu. Ó. Agora ficou ruim para mim. Ficar pobre. E ele vai embora, triste. E aí você vê várias mensagens nesse texto aí. Mensagens que vêm falar da questão, né, que o rico, tá vendo, porque é rico. Tal. Não, não é porque é rico, porque a sua confiança estava nas riquezas. Quando falou, tire aquilo que é sua base, a base daquele jovem era a riqueza. Ele confiava na riqueza, tire. Aí ele olhou, gente, aí eu vou cair, não quero não. A gente, não há problema nenhum, meus irmãos, de sermos ricos. A Bíblia não condena a riqueza. Se a Bíblia condena essa riqueza, a Bíblia ela não se contradiz. Se a Bíblia condena essa riqueza, ela é condenada do Antigo ao Novo Testamento. Nós tínhamos homens ricos no Antigo Testamento, fiéis a Cristo. E nós tínhamos homens ricos no Novo Testamento também. No Antigo e no Novo Testamento, que eram homens fiéis a Deus. Então, o problema não é ser rico ou deixar de ser rico. O problema é confiar nas riquezas como base, como sustentação para a sua vida. Muitas vezes o homem ele deixa de investir na obra do Senhor. Ele não vou ofertar, não vou dizimar, não vou cuidar porque o dinheiro está pouco, vou ter que economizar aqui, vou ter que guardar no meu banco, vou ter que investir aqui em ações, porque depois, quando gerar mais, aí eu dou um maior. Mentira! Ele confia e ele ama o dinheiro, assim como fez aquele rico, aquele jovem rico. Mas, como eu falei, muitos pobres, muitos miseráveis, financeiramente falando, não tem nada, mas ele tem a esperança no dinheiro, ele tem sua fé no dinheiro. Ele fala, vou jogar na Mega Sena, porque aí meus problemas acabaram. E aí, meus irmãos, lembrei aqui agora, eu, quando eu não tinha um conhecimento mais claro da palavra, já joguei umas 2 vezes na Mega Sena. Inclusive, na Mega Sena não, em outras coisas, que a Mega Sena eu vi que era difícil, né? Eu era mais, falar, não, é melhor ganhar pouco do que ganhar muito e nunca ganhar. Interessante que eu nunca ganhei, nem pouco nem muito, né? Acho que eu ganhei R$ 2 uma vez. R$ 2 mesmo, 2 e pouco. Mas aí, o que acontece? Eu já vi muitos cristãos
filho de pastor, diz, não tem nada a jogar. Não há nada na Bíblia que proíba jogar na Mega Sena. Não está lá, não joguei na Mega Sena. Eu nunca vi também. Mas aqui, quando a pessoa ela está jogando, quando ela faz, além de na Bíblia falar do próprio suor, né? Terá o seu sustento, a gente vê isso e vê outras passagens falando sobre questão de confiar na sorte e tal. Mas aqui está falando claramente, aquela pessoa, meu irmão, que está jogando na Mega Sena, aquela pessoa que está jogando em qualquer jogo desse aí, qualquer, seja ele lícito ou ilícito, o ilícito é bagaceira, né? Como disse meu irmão João, é a gata cega, o cara jogar ainda em jogo ilícito, jogar no jogo do bicho, aí tá com travessão penal e tudo que... Mas, enfim, tem muitos cristãos que jogam jogo do bicho, vamos abrindo parede, tem muitas pessoas que se dizem cristãs que jogam jogo do bicho, mas trazendo para o jogo lícito. Quando se faz isso, você está falando o seguinte, eu estou na esperança de ganhar aquele dinheiro porque vai melhorar a minha vida. Ele não está atento ao que Deus fala. De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Como se ser pobre fosse maldição. Inclusive, muitos que jogam na Mega Sena, que são cristãos, dizem, e é interessante que tudo se encaixa, né? Aqueles que estão joio, eles vão ter um entendimento de teologia da missão integral, né? Não, quer os pobres, quer cuidar dos pobres, mas não quer ser pobre, quer ser rico. Observe que eles confiam no dinheiro. Então é por isso, meus irmãos, que não é jogar na Mega Sena é pecado em si. O pecado está porque você está confiando no dinheiro, porque você está confiando na riqueza, mesmo sendo pobre, e não no Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Como a Bíblia ela é paradoxal. O mundo entende as coisas de uma forma, a Bíblia fala de outra. Depois, irmão, leiam 1 Timóteo, capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo, vai dizer que o amor ao dinheiro produz todo tipo de males. O amor ao dinheiro, observe, o amor ao dinheiro produz todo tipo de males. Produz separação, produz doenças, as pessoas morrem, cometem suicídio por causa do amor ao dinheiro. Quantos cometeram suicídio em 1929, né, na crise da Bolsa de Valores? Quem conhece um pouco de história e de geografia, muitos cometeram suicídio. Anota aí, quando você for fazendo a sua prova lá. Muitos cometeram suicídio. Quantos brigam? Quantos morrem por causa do dinheiro? Quantos matam? E eu não estou falando aí, a gente volta de novo. Quantos já morreram e mataram por causa de milhões? E quantos morreram e mataram por causa de R$5? Há muito tempo não, né? Em 95, eu estudando, eu lembro que na porta da escola mataram um homem por causa de R$5. Naquela época, R$5 eu acho que valeu o quê? Sei lá, R$50 hoje, ou mais. Mas foi um absurdo, né? Matou por causa de R$5. Eu já vi, hoje, recentemente, matar por causa de R$2. Isso é amor ao dinheiro. Traz todo tipo de males. Homens pobres, que têm uma vida tranquila, ele anda para todo canto, né? O rico é um cuidado, é tudo fechado, é preocupação. Ele está no trabalho, mas na mente está nas coisas dele, nos meus bens, né? O que é que pode acontecer? Vão me roubar. E ele faz seguro, e ele coloca proteção 24 horas, e coloca alarme, coloca não sei o quê, coloca mais não sei o quê. Ele vive uma vida de males, isso gera... uma vez eu ouvi alguém dizer que o ódio que você tem de determinada pessoa, aquela pessoa não faz mal nenhum, mas a você gera doenças. A mesma coisa é o dinheiro. Às vezes ninguém vai roubar sua casa, mas você está ali. E aquilo vai lhe consumindo. Aquilo traz males. Porém, esse mesmo capítulo, 1 Timóteo 6, ele vai dizer no versículo 6, mas a piedade com contentamento traz grande ganho. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que cuida das coisas do Senhor, traz contentamento e tem grande ganho, ou seja, você se enriquece. Você enriquece se você for piedoso, e não se você amar o dinheiro, mas se você amar as coisas do Senhor. Você vai ter grande ganho. E aí, meus irmãos, esqueçam aquilo que é pregado por aí, que é
A teologia da prosperidade. Não estou dizendo aqui que, não, vou entregar meus bens à igreja, porque Deus vai me dar. Não, isso não vai nessa não, que você vai ter prejuízo em todos os sentidos. O grande ganho é com Cristo. O grande ganho é com o Senhor. Deus pode lhe dar bens materiais? Pode. Também pode não dar, ele não está aqui atrelado a lhe dar nada disso. Porém, entretanto, você terá grande ganho, muitas bênçãos. Então, não é o dinheiro que sustenta, é tão somente a piedade. Em Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo está falando inicialmente do cuidado da igreja com o pastor, mas que ele aprendeu a ter contentamento, seja na fartura ou na escassez, ser humilhado como ser honrado, sadio ou doente, contentamento em qualquer circunstância. E aí, meus irmãos, o contentamento é que Deus jamais vai abandonar seus filhos, ao contrário da riqueza. A riqueza abandona aqueles que o amam. A riqueza, como qualquer ídolo, se a gente for ver lá as 10 pragas que Deus lançou no Egito, todos aqueles deuses, falsos deuses, abandonaram, porque eles não existem, então eles abandonaram os egípcios. Deixaram os egípcios à mercê. Assim também é o dinheiro. Ele abandona. Só Cristo é que nos sustenta até o fim. Só Cristo que nos assegura. Só Deus através de Cristo, melhor dizendo. A gente vai ver isso. Os irmãos depois podem olhar em Gênesis 28:15, Deuteronômio 13, 31:6, Juízes 1:5 e 1 Crônica 28:20. Deus falando, eu te sustentarei. Eu estou contigo e eu te sustentarei. É Deus que sustenta o povo de Deus, o seu povo. Então, meus irmãos, uma vida sem avareza, uma vida sem amar o dinheiro, é amor fraternal. Amor fraternal para consigo mesmo. A gente viu inicialmente o amor fraternal para com nossos irmãos em Cristo. A questão do leite sem mácula é um amor fraternal para com o nosso cônjuge. E a avareza é inicialmente o amor fraternal para conosco mesmo. É nos amar com amor fraternal. Versículo 6. Assim afirmemos constantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me pode fazer o homem? Nesse versículo, o autor traz à baila Salmos 118, versículo 6, que diz: o Senhor está comigo, não temerei. Quem pode me fazer o homem? Ele traz o mesmo texto. O autor coloca a superioridade de Cristo se no Antigo Testamento as pessoas podiam confiar que o Senhor estava com eles, e eles confiavam, Davi confiava. Davi, ele confiava que Deus estava com ele. Como a gente viu aqui. Quem pode me fazer o homem se o Senhor está comigo? Não temerei. Então, se no Antigo Testamento o povo de Deus confiava, quanto mais nós, que somos templo do Espírito Santo. Nós não somos templo do Espírito Santo? Se somos templo do Espírito Santo, por que muitas vezes nós estamos em pânico, preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, com medo do que vai acontecer? Se com aqueles que o Espírito Santo aparecia, enchia, depois voltava, não era permanente, o Espírito Santo não estava com eles de uma vez por todas, quanto mais conosco. Ainda que o homem possa fazer mal, não sofremos dano algum. O ímpio pode fazer mal? Pode, ele faz. Como eu falei, aqui no Brasil ainda não está assim, mas em outros países, o cristão ele é torturado, ele é humilhado, ele é esbofeteado, espancado. Mas a Bíblia fala, não sofremos mal nenhum. Por quê? Porque nossa vida espiritual ela é preservada, é isso que importa. O que importa, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. E essa, ninguém toca.
O Senhor é nosso auxílio no que for, sem temer nada nem ninguém. Eu não temo amanhã, tenho o Senhor como meu auxílio. Nós não devemos temer. Nós não devemos ficar preocupados com o que há de vir. Eu vejo hoje muitos cristãos preocupados. As eleições, eu vou ter candidato A porque era o melhor e entrou candidato B. E o que será de mim? Não se preocupe, se você é filho de Deus, Deus vai lhe preservar. Mesmo, observe, Deus vai estar lhe preservando, mesmo se você estiver sendo chicoteado. Porque Deus preservou Paulo e Silas, mesmo eles sendo chicoteados. Então não se preocupe com o que há de vir. Se você tem medo dessas coisas, se você tem medo, meu irmão, de ser perseguido, de ser maltratado por causa do Evangelho, você ainda precisa do Evangelho. Não estou dizendo com isso que nós vamos buscar essas coisas. Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos buscar paz, tranquilidade, como está lá em Romanos 3, nós vamos buscar isso. Mas se essas coisas não vierem, é porque assim é a vontade do Senhor. E Ele vai preservar a igreja dele. E tudo coopera para o nosso bem. Mesmo as coisas que... Mesmo o mal que o ímpio faz, Deus converterá em bem para nós. Até mesmo a nossa própria morte. O reformador John Knox disse: um homem com Deus sempre está em maioria. Então, nós estamos com Deus. Nada podemos temer, porque nenhum homem, nenhum Estado, nenhum reino, nem o universo poderá nos deter. Não porque somos bons ou melhores, mas porque Deus está conosco e Ele não nos abandonará. Amém, meus irmãos? Vamos, John Knox. Um homem com Deus sempre está em maioria. Conclusão. Meus irmãos, devemos ser hospitaleiros para com nossos irmãos. Por quê? Por que devemos ser hospitaleiros com nossos irmãos? Porque Cristo foi hospitaleiro conosco primeiro. Cristo ele foi hospitaleiro conosco primeiro. Somos hóspedes recebidos como irmãos no reino de Cristo e garantidos no novo céu e na nova terra. Então, se Deus nos deu hospedagem na casa dele, se Deus nos garantiu no novo céu e na nova terra, isso está lá em Apocalipse 21, versículo 3 e 4, entre outros textos. No novo céu e na nova terra nós temos morada. Nós não somos só hóspedes, nós somos recebidos como irmãos, co-herdeiros de Cristo. Olha o nível. Ou seja, em outras palavras, eita, chegou aqui um coreano para minha casa e eu vou tratar ele como irmão. Como irmão, como assim Cristo fez. E por que, meus irmãos, devemos visitar nossos irmãos encarcerados? Pois, por que devemos? Porque Cristo, primeiro, não somente nos visitou, como também nos libertou. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. Cristo veio nas nossas prisões e nos libertou. Como está lá em João 8,36 e Gálatas 5,1. O casamento, meus irmãos, deve ser puro. Por que o casamento deve ser puro? Pois ele simboliza a união entre Cristo e sua noiva, que é a igreja. Está em Efésios 5, final de Efésios 5, especificamente o versículo 32. Nós devemos ter um casamento puro, porque ele é símbolo, ele está simbolizando ali o casamento de Cristo com a igreja. Então, muitas vezes você vê as mulheres se rebelando com esse texto. Não, porque esse texto aí está oprimindo a mulher. Aí vem toda uma leitura feminista que corrompe a palavra de Deus, que tenta deturpar a palavra de Deus. E no outro lado tem um homem que se omite em sua responsabilidade de, se possível for, se preciso for, dar vida pela própria esposa, independentemente de que nível de esposa ele está tendo. E por fim, meus irmãos, a avareza ofende a Deus,
pois a sua confiança está nas riquezas e não naquele que te garante que jamais te abandonará. Que Deus nos abençoe. Amém?